Sim, é maravilhoso contemplarmos a grandeza, a majestade, o poder do único e verdadeiro Deus, o Senhor do universo. Queridos, estamos nessa noite numa grande celebração, um grande culto em ação de graças ao nosso Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, aquilo que Ele fará, por toda a nossa gratidão a Ele pelo que temos recebido. O Cláudio está com um desafio muito maior hoje, que é tornar a minha voz mais clara, chegando aí para você, de forma que você entenda. Eu sei que o desafio é grande, viu, Cláudio? Quero convidar você para essa meditação na Palavra do Senhor, para a gente, antes de tudo, a gente orar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ali fora pegar o novo plano de leitura da Bíblia. O novo plano de leitura da Bíblia já está pronto, já está disponível, você pode pegar. Nós vamos continuar a ler o Antigo Testamento, fechando a leitura de todo o Antigo Testamento, mas também lendo o livro de Salmos, Provérbios e todo o Novo Testamento. Então vamos concluir a leitura do Antigo Testamento, ler todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios no ano de 2018. E o texto que nos convida a essa leitura bíblica está no Salmo 119, no verso 175. Nós lemos assim, essa é a oração do salmista: que eu viva para te louvar, ajudem-me tuas ordenanças. Ele tem a clara convicção de que para que ele possa viver de forma a adorar a Deus, ele precisa da palavra de Deus. Ele precisa da ordenança do Senhor, ele precisa dos mandamentos do Senhor, ele precisa da revelação bíblica, da Escritura Sagrada. E não é diferente para mim e para você, queridos. Nós que desejamos viver para Deus de todo o nosso coração, nós precisamos da palavra. Então, quero pedir a você que dedique alguns instantes de oração, agradecendo a Deus, porque você tem o privilégio de ouvir a exposição da palavra. Ore por mim, para que minha voz chegue até o final e a gente consiga, assim, ouvir claramente o que Deus tem para nós nessa noite. Então, um tempinho de oração silenciosa. Ó Deus, Tu és o Criador do universo, Tu és aquele que nos sustenta, nos mantém vivos, dispostos, saudáveis, alegres e gratos numa noite como essa. Quando olhamos para trás, todo o ano de 2017, podemos trazer à memória aquilo que nos ajuda a olhar para frente com esperança, que nos dá a certeza de que não estamos soltos neste mundo, mas que estamos sustentados, seguros nas mãos do Criador do universo. Obrigado por essa noite em que nós podemos expressar a nossa gratidão e a nossa adoração ao Senhor. Podemos dizer o quanto estamos alegres pelo que o Senhor tem feito, mas muito mais alegres por aquilo que Tu és. Um Deus que não muda, um Deus que está sempre com a mão estendida para atender às nossas orações. O Deus que está sempre nos dirigindo pelo caminho certo. O Deus que está sempre agindo para nos fazer a semelhança do Teu Filho. O Deus que nos dá vida abundante e vida eterna. O Deus que voltará para nos buscar. O Deus que quer que nós vivamos de forma a refletirmos o Teu caráter santo. Nós queremos Te agradecer, Pai. Nessa hora nós queremos ouvir Tua voz. Por isso fala conosco, através da Tua palavra, Senhor, desafiando-nos, ao mesmo tempo em que nos leve ao descanso
a confiança naquilo que o Senhor está fazendo em nós. Tenha misericórdia da minha vida, Pai, ajuda-me diante desse desafio de ser fiel à exposição da Tua palavra, que aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração, eu consiga expressar de forma clara e alcance o coração de cada um dos que estão aqui nessa noite e daqueles que ouvirão essa mensagem, que também estará disponível na internet. Que tudo isso redunde em adoração e glória ao Teu santo nome, Pai, pois nós te pedimos orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Com essa fé e esperança, abra sua Bíblia no livro que Paulo escreveu aos Filipenses, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Paulo escreve uma carta aos Filipenses. Essa carta é conhecida como a Carta da Alegria, embora seja uma carta escrita enquanto ele estava preso, mas é repleta de alegria. E nessa introdução eu quero chamar apenas a sua atenção, capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso de número 4. O apóstolo Paulo foi um homem religioso. Ele era judeu, ele era descendente da tribo de Benjamim, era um homem muito correto em obedecer à lei de Deus, era um homem que zelava pela sua religião, o judaísmo, e ele testemunha disso nessa carta. Veja comigo a partir do verso de número 4 do capítulo 3 de Filipenses. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo entendia que ele precisava ser fiel a Deus e obedecer toda a lei, todos os mandamentos. Ele vivia dessa forma, porque era assim que ele acreditava. Por causa disso, ele perseguiu a igreja. A igreja nascia porque um povo que teve um encontro com Jesus Cristo começou a seguir os ensinos, os mandamentos de Jesus Cristo. E Paulo olha para aquele povo que se reunia, que estava nascendo, que ainda não se chamava igreja, e fez a seguinte leitura: esse povo segue a um falso Deus. É uma heresia e eu preciso combater isso. Por isso ele perseguiu. Mas veja como ele diz a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo abraçar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que nós estamos vendo aqui é o novo jeito de pensar de Paulo. Ele pensava de uma forma, e quando ele teve um encontro com Cristo, ele passa a pensar de outra forma. E como ele passou a pensar de um jeito diferente, ele passa a viver de um jeito diferente. O que cremos, como vivemos, aquilo que eu e você entendemos acerca da vida e do relacionamento com Deus, vai determinar como nós vivemos a vida
e como nos relacionamos com Deus. Paulo antes perseguia a igreja, depois ele passa a ser um missionário, a plantar igrejas. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Temos estudado a carta aos Efésios. E nessa noite, refletiremos nos versos de 25 a 32 do capítulo 4. Onde, mais uma vez, nós veremos como que aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que forma o conjunto da nossa fé, da nossa crença, determina como nós devemos viver, como devemos caminhar na vida cristã. Capítulo 4 de Efésios, a partir do verso de número 25. O texto diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Fica com a sua Bíblia aberta. Se você tiver uma caneta para você fazer algumas marcações, vale muito a pena, eu quero sugerir isso. Mas se você está com o seu smartphone ou tablet e ele tiver como marcar, marque. Porque nós temos aprendido que o que nós cremos determina nossas ações e nossas relações. Queridos, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 15, versos 18 e 19, nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que está no meu coração vai se traduzir em ações. Se você abrir o texto comigo, Mateus capítulo 15, isso fica mais claro para você e eu quero que você guarde isso. Mateus 15, verso 18, ele diz assim: Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem. Veja o que ele diz no verso 19. Porque do coração, do meu coração, do seu coração, procedem maus desígnios. É do coração do homem que procedem homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus está dizendo para mim e para você que o problema está no meu e no seu coração. E coração na Bíblia refere-se ao mais profundo do ser humano. É a sede da mente, é a sede da consciência, dos nossos sentimentos. O coração determina nossas ações. É por isso que ele precisa ser regenerado. É por isso que o coração do homem precisa ser transformado. Para que o homem possa obedecer a Deus, seguir a vontade de Deus, andar segundo o plano de Deus, o coração do homem precisa ser transformado, regenerado, para que ele possa viver a nova vida. É por isso que Deus fala ao nosso coração. Nessa noite Ele te trouxe aqui para falar ao seu coração, não apenas à sua mente. Na última mensagem da série O que Cremos, Como Vivemos, nós vimos de 17 a 24, Deus falando ao nosso coração que como novas criaturas nós temos um novo jeito de viver. Nós não vivemos mais como vivíamos. Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Esses agora creem de um novo jeito. Para você lembrar, ou quem está ouvindo pela primeira vez,
Nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, Paulo apresenta a doutrina, o ensino bíblico, o que Deus fez para transformar o homem pecador, morto em seu delito e pecado, em uma nova criatura. Capítulos 4, 5 e 6, ele começa a discorrer como que esse homem, que foi transformado, agora tem um jeito diferente de viver e pode viver desse novo jeito. E nós estamos aqui no capítulo 4, onde Paulo chama a atenção, minha atenção, sua atenção, de como nós devemos andar. Veja aí o 4:17. Portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis. Então agora temos que andar de um novo jeito. E é isso que ele quer falar. Como nós andaremos 2018? Eu queria que essa mensagem alcançasse o seu coração de forma a fazê-lo refletir sobre como você vai andar em 2018. Não tem como nós fugirmos disso. Fecha-se um ciclo de 365 dias, começa-se um novo ciclo. E nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus, porque fomos chamados para viver como um povo santo, um povo separado, um povo diferente, nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Nesses versos que nós lemos, Paulo agora vai apresentar contrastes muito claros do que era o velho homem e do que é o novo homem que crê em Jesus Cristo. Veja comigo o verso 24. Ele fala para que nós nos revistamos do novo homem. Esse novo homem foi criado segundo Deus. É uma nova criatura criada por Deus pela fé em Jesus Cristo. Veja o que diz o final do verso 24. Esse novo homem foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Não há mais espaço para mim e para você, para uma vida que não seja pautada pela verdade. Esse é o padrão de vida para o povo de Deus. Não há espaço mais para o velho homem, mas para o novo homem. E a gente poderia pensar, enquanto nós ouvimos a mensagem nessa noite, no velho ano que 2017 já está se tornando, e o novo ano 2018 que está chegando. Veja os contrastes que Paulo apresenta para a gente. Verso 25, da mentira para a verdade. Verso 26 e 27, da ira descontrolada para o domínio próprio. O verso 28, ele fala do egoísmo para o altruísmo. Verso 29, Paulo fala que antes nós tínhamos uma linguagem que destruía, agora temos uma linguagem que constrói. Versos 30, 31 e 32, ele fala da mudança da amargura para o perdão. Meus queridos, esses contrastes são convites para mim e para você transformarmos em resoluções para 2018. Eu estou fazendo desse texto resoluções para 2018 e lhe convido a fazer. Resoluções baseadas na busca de ser um adorador, de alguém que quer ser mais parecido com Cristo, pela capacitação e transformação do Espírito Santo, para que Deus seja conhecido. Esse é o meu desejo, e à luz desse texto é o desejo que eu tenho para você também. Então convido você a dizer comigo: eu quero adorar a Deus com a minha vida, primeiro, deixando a mentira. Eu quero adorar a Deus com a minha vida, deixando a mentira. Essa é a primeira resolução. O verso 25, por isso, deixando a mentira. Por que ele tem que falar para a gente deixar a mentira? Porque ela está presente na nossa vida. Eu preciso deixar a mentira e falar a verdade. O crente é originado na verdade. O verso 24, ele diz: nós somos criados a partir da verdade. Então, não há mais espaço para a mentira, para o fingimento, para a hipocrisia. É preciso fugir da falsidade, meus irmãos, do engano, do fingimento. Paulo diz: deixe a mentira, deixe o que é velho, assuma o que é novo. A mentira, ela instaura desconfiança no nosso meio. A mentira corrói os relacionamentos. Abandone a mentira. E nós somos mentirosos. Nós mentimos
quase que sem perceber, para mostrar uma coisa que nós não somos, para às vezes esconder algumas coisas que nós não queremos que as pessoas saibam. Então eu quero adorar a Deus com a minha vida, deixando a mentira. A segunda resolução: eu quero adorar a Deus com a minha vida falando a verdade, porque não basta deixar a mentira, é preciso falar a verdade. E ele diz: cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Estamos conectados, somos um corpo, como povo de Deus. Se eu minto para mim, eu estou mentindo para você. Se eu minto para você, estou mentindo para mim. Queridos, a verdade, disse Jesus, ela nos liberta. E Paulo disse que nós precisamos assumir a verdade para que haja libertação de enganos. É preciso ser verdadeiro. Nós somos pecadores, não tente fugir dessa verdade. Então você precisa de arrependimento, você precisa de pedir perdão. Nós precisamos ser corrigidos e transformados pelo Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros, falar a verdade uns para os outros, com amor. Seu irmão está andando por um caminho errado, distante do Evangelho, eu e você temos a responsabilidade de chegar e falar em amor a verdade. Não podemos nos calar. Eu quero adorar a Deus com a minha vida, falando a verdade. Hoje um irmão chegou até mim pela manhã e falou: pastor, eu quero que o senhor saiba uma coisa, eu estava tremendamente magoado com o senhor, mas eu pedi para o senhor tirar isso do meu coração, e ele tirou. E nós podemos conversar, e eu nem sabia que ele estava assim. A verdade precisa ser dita para que haja liberdade nos relacionamentos. Eu quero adorar ao Deus com a minha vida, falando a verdade. Versos 26 e 27. Eu quero adorar a Deus com a minha vida, resolvendo os conflitos. Meus queridos, note que o desenvolvimento da nossa espiritualidade não anula a nossa humanidade. Nós somos gente de carne e osso, nós erramos, nós pecamos, nós machucamos os outros. Então existem conflitos entre nós, nós podemos sentir raiva. Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então nós vamos ficar com raiva, sim, em nossos relacionamentos, mas não podemos seguir pelo caminho do pecado. É natural termos conflitos, mas não podemos deixar que a raiva cresça de tal maneira que a velha natureza assuma as nossas ações e queiramos vingança e hajamos para machucar as pessoas, para ferir as pessoas. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 19, veja o que Paulo diz para nós. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Mas a ira não é a minha, a sua é a de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não deixe que a raiva cresça no seu coração, provocando vingança. A vingança pode vir com palavras que machucam, que humilham, que fofocam. A vingança pode vir com ações. O que Paulo diz é: irou, então resolva o mais rápido possível. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A expressão clama por urgência. Corra, converse, resolve, busque o diálogo. Um jovem talvez aqui diria: não dê mole ao diabo. Não dê brecha, porque ele vai usar. Então corra, porque ele está rondando o tempo todo para destruir a unidade que Deus faz através do teu filho. Se você voltar um pouquinho no capítulo 4, ele diz que há um só corpo, capítulo 4, verso 4, há um só corpo, um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Essa unidade existe entre nós que pertencemos ao Senhor, que confessamos Jesus como nosso Salvador, e o diabo quer de todas as formas destruir essa unidade. Então ele vai se levantar.
ele tem um desejo especial em destruir, porque essa unidade demonstra o poder reconciliador de Deus. Então o diabo vai correr para destruir isso. Eu e você não podemos deixar que a ira se transforme em pecado. Um exemplo sobre isso, olha só o que aconteceu com Pedro. Abra sua Bíblia rapidamente em Mateus, capítulo 16, verso 21. Mateus 16, verso 21. Os discípulos estão reunidos com Jesus. E nós lemos assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha o que diz Pedro, verso 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro sofreu isso na pele. Sabe o que ele vai escrever depois, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meus queridos, irai-vos e não pequeis. Nós precisamos correr para o diálogo, para conversar, conversa franca e resolvermos. Quanto mais o tempo passar, maior o risco de amargura e ressentimento. Amargura e ressentimento pode ser traduzido por o não aceitar reconciliação. E é exatamente isso que o diabo quer. Que sejam abertas feridas, que sejam abertas feridas emocionais, indiferença entre nós, distanciamento. Em 2018, eu quero adorar a Deus com a minha vida, resolvendo os conflitos. Paulo usa aqui nesses 2 versos, 2 citações. Salmos 4:4 e Deuteronômio 24:15. Salmo 4:4 nós lemos: Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. E Deuteronômio 24:15 nós lemos, primeira parte: No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol. Veja, o que está norteando Paulo a viver a vida que Deus preparou para ele? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que ensina para Paulo que ele pode se irar, mas não pode pecar. Que ele tem que resolver rapidamente, com urgência. Queridos, eu e você não vamos conseguir adorar a Deus com a nossa vida, deixando a mentira, falando a verdade, resolvendo os conflitos, se nós não formos tomados pela palavra de Deus. Por isso eu quero desafiar você, incentivar você a pegar o plano bíblico e seguir o plano bíblico. A leitura não está difícil. Um ano inteiro para você ler o Novo Testamento, Salmo, Provérbios e uma pequena parte do Antigo. Nós precisamos da palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e viver segundo a vontade dEle. Não vamos conseguir se nós não conhecermos a Deus e a sua palavra, e não temos a força dessa palavra. Eu quero adorar a Deus com a minha vida, servindo com o meu trabalho. O verso 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Mas trabalhar para quê? Ele diz na parte final: para que tenha com que acudir ao necessitado. Servir é o modelo de Jesus. Ele diz: eu vim para servir, não para ser servido, e dar a minha vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Não viver para levar vantagem é o que o Paulo está dizendo para mim e para você. Isso era no passado. Agora, no presente, nós trabalhamos não apenas para nós, mas para ter com que acudir o necessitado. O meu trabalho, o seu trabalho, fruto do nosso trabalho, não é para acumulação, não é só para nós, é para servirmos, é para contribuirmos, é para ajudarmos o necessitado, é para investirmos no reino de Deus. Um momento como esse, em que nós fazemos consagração de dízimos e ofertas, é uma expressão clara da nossa confiança em Deus, na sua generosidade e a nossa resposta generosa. Meus irmãos, quando é que nós roubamos do outro? Eu não preciso lá e surrupiar um bem do outro.
Eu roubo do outro quando eu, de alguma forma, tento levar vantagem sobre ele. Quando eu quero enganá-lo. Quando eu quero esconder alguma coisa em alguma negociação. Generosidade é fruto de quem reconhece ter sido abundantemente alcançado pela graça de Deus. Por isso, eu quero, em 2018, adorar a Deus, servindo com o meu trabalho. Verso 29, talvez um dos versículos mais desafiadores para nós. Eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Deus com a minha vida, edificando os outros, mudando o meu vocabulário. Veja como Paulo diz no verso 29. Não saia da vossa boca, da sua boca, nenhuma palavra torpe, torpe literalmente podre. E sim, unicamente, só pode sair da minha boca a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça a quem está ouvindo. Meus irmãos, o que falamos tem poder para levantar pessoas, mas para jogá-las ao chão. Dependendo do que eu falo, eu encorajo uma pessoa, ou eu roubo as suas forças. Dependendo da palavra que eu e você proferimos, nós podemos edificar, ajudar uma pessoa a crescer, mas também podemos destruí-la. E Paulo disse, da minha boca, da sua boca, só deve sair o que é útil, o que ajuda o outro a crescer, o que manifesta graça. Ou seja, o outro não merece ouvir o que eu vou falar, mas eu vou falar. E esse é um desafio enorme para a gente, porque nós sempre estamos prontos para falar sem pensar e prontos para machucar o outro. Precisamos falar menos e melhor. Portanto, precisamos falar a palavra de Deus. Precisamos usar a linguagem do reino de Deus. Veja o que diz Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, verso 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Eu e você sejamos cheios dessa palavra, habitados por essa palavra. Para quê? Ele segue no versículo. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. A palavra habita em mim. Eu sou tomado por essa palavra para que eu saiba como conversar. E assim eu possa edificar. E assim eu possa ajudar o outro a crescer. Assim eu possa transmitir graça. Meus irmãos, um exemplo simples. Se você chega para uma pessoa e diz, você é um irresponsável por causa de algo errado que essa pessoa fez, você está definindo essa pessoa. Mas se você diz, olha, você teve uma atitude irresponsável, você está dizendo que ela errou, que ela pecou, mas que tem como resolver a situação. A nossa linguagem é poderosíssima. Eu e você precisamos ter cuidado. E eu quero adorar a Deus com a minha vida, edificando os outros a partir da mudança do meu vocabulário. Verso 30. Eu quero adorar a Deus. Eu quero adorar a Deus em 2018, alegrando o Espírito Santo. Veja o que diz o verso 30. Paulo diz que nós entristecemos o Espírito de Deus quando nós proferimos palavras que não edificam, palavras que são podres, totalmente dispensáveis. Paulo está dizendo para quem tem a vida eterna, para quem é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esses, que no verso 30 ele diz, fostes selados para o dia da redenção, são aqueles que receberam a marca, o Espírito Santo marcou como possessão de Deus. Esses têm intimidade com Deus. Esses entristecem a Deus quando usam uma linguagem destrutiva. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que sentimento você experimenta quando alguma coisa errada aparece para você? Você vê, você entende que aquilo tem que ser feito de uma forma X e aquilo é feito errado. Você pode usar o exemplo da nossa política. Eles têm que ser íntegros e o que nós temos visto são atitudes completamente contrárias.
o que é que você sente? Talvez você esteja já se lembrando do verso 26. Eu sinto raiva, é ira. Mas veja, o Espírito Santo, quando olha para mim e para você e vê que algo está errado, não está correto, o que ele experimenta? Tristeza. Não é raiva, é tristeza. Porque ele olha para você e fala assim, puxa, não está experimentando o que eu preparei para ele, mas eu vou atuar na sua vida, para transformar. É esse sentimento que Paulo quer que eu e você tenhamos, meus irmãos. A gente olhar para as situações daquilo que está errado, podemos nos irar em certa medida e não pecar, mas é o sentimento de tristeza que vai nos levar a agir para a transformação do outro, para uma palavra de graça. O Salmo 119, verso 136, o salmista diz, torrentes de água nascem dos meus olhos porque os homens não guardam a tua lei. Tristeza, choro, porque os homens não obedecem à palavra de Deus. Eu quero adorar a Deus com a minha vida, alegrando o Espírito Santo. Verso 31, eu quero adorar a Deus com a minha vida, conversando puramente. Longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim, toda malícia. Uma linguagem que não é profana, uma linguagem que não é difamadora, não é nociva, não é maliciosa. Piadinhas étnicas, gente, piadas com linguagem profana, conforme o mundo. Isso não cabe mais na nova criatura, no novo homem, na nova mulher em Cristo Jesus. Linguagem maliciosa, linguagem blasfêmica, cólera, amargura. Não, é linguagem dócil, pura, santa, linguagem do reino de Deus. E como é que nós aprendemos? Eu falei que nós precisamos da palavra, mas precisamos conversar com aquele que nos ensina a linguagem do reino. Precisamos conversar com o rei do reino. Nós precisamos ter uma vida de oração, queridos, porque é a oração que vai moldando a nossa linguagem, a linguagem do reino, à luz da palavra que nós conhecemos. Nós lemos a palavra, essa palavra vai preenchendo o nosso coração e mente, e quando nós oramos a palavra, e a nossa linguagem vai sendo transformada para a linguagem do reino, a linguagem pura. Queridos, a boca fala do que está cheio o coração, de que nós estamos enchendo o nosso coração. Amanhã, 19h30, até sexta-feira, todas as noites, estaremos reunidos buscando a Deus em oração. Antes de tudo, oração. Não há melhor maneira de começarmos o ano que não seja de joelhos buscando a Deus em oração, para que Ele mude a nossa linguagem, mude a nossa mente, mude o nosso coração. Venha. Teremos aqui a semana toda buscando ao Senhor. Para termos o vocabulário do reino, é preciso ter intimidade com o Rei. E nós estaremos aqui como igreja amanhã. Última resolução, queridos, verso 32. Eu quero adorar a Deus com a minha vida, perdoando quem me ofende. Perdoando quem me ofende. Verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Benignidade, compassividade, gentileza, sensibilidade à dor do outro, à situação do outro, o pecado do outro. Meus queridos, qual é o modelo que Paulo diz que eu tenho que olhar para perdoar? Cristo. Como que Deus me perdoou em Cristo? Total e incondicionalmente. Não houve condição para Cristo te perdoar. A consciência do tamanho do perdão recebido é que me capacita a perdoar quem peca contra mim. Como fazer a oração que Jesus ensinou? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar quem me ofende. Assim como eu recebi perdão gratuitamente, eu preciso estender esse perdão e amor
gratuitamente as pessoas que pecam contra mim. Eu quero adorar a Deus com a minha vida, perdoando quem me ofende. Ao final dessas 8 resoluções, a pergunta é: isso é impossível ou é possível? Talvez você esteja olhando para ela e falando assim: isso é impossível. Meus irmãos, eu quero dizer para você que isso é possível, sim. Primeiro, porque Deus criou uma nova criatura, criou um novo homem, unido a Cristo. Deus tira a roupa do velho homem e veste com uma nova roupa procedente da verdade divina, verso 24. Isso significa que é o caráter de Deus presente em mim, em você que confessa Jesus como Senhor e Salvador. A conduta agora vai ser dirigida por essa nova veste de justiça, pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu e você podemos cumprir essas resoluções, podemos viver desse jeito. Segundo, Deus cria esse novo homem com um propósito. Ele que criou e tem um propósito, e aquilo que Deus faz vai se cumprir. E qual é o propósito? Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 2, verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então não tem jeito. Se você creu em Cristo, você foi feito, criado para andar nessas boas obras, obedecendo isso aqui que Paulo apresenta para a gente, por exemplo, de 25 a 32. Fomos criados com esse propósito, criados para viver de um jeito novo, refletindo o caráter de Cristo. E terceiro, Deus nos dá toda a condição de viver assim, através da sua ação graciosa, porque Ele nos une a Cristo. E Cristo cumpriu tudo isso. Cristo cumpriu tudo isso aqui. Cristo não mentiu. Cristo só saiu, da sua boca só saiu palavras para edificar, para transformar. Deus fez isso em Cristo. Então eu e você podemos, todos nós que estamos unidos a Cristo. Deus faz tudo. Ele preparou, providenciou salvação, Ele nos levou a crer, a confessar Jesus, regenerou o nosso coração e agora vai nos capacitando para obedecê-lo. É Ele que faz. A graça que salva é a graça que transforma, é a graça que santifica. Capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meus queridos, a graça é o presente de Deus para que nós vivamos mostrando a sua glória. Então nós podemos viver isso. Não podemos é confiar em nós para viver assim. Unidos a Cristo podemos viver assim, porque Jesus Cristo cumpriu tudo isso. Eu concluo chamando a sua atenção para o fato de que, dos versos 17 a 32, Paulo está descrevendo a nova vida resultante da união com Cristo. Então agora vivemos conforme o Evangelho de Jesus Cristo. É possível viver assim? É. A primeira coisa, você precisa estar unido a Cristo. Ele tem que ser o seu Senhor. A sua vida não pertence mais a você, pertence a Ele. Você não vive mais para você, você vive para Ele. Ele é o Senhor da sua vida. O Espírito Santo habita em você, te deu a vida eterna, então você pode viver essa vida. A segunda coisa, você não pode confiar em você. Você não pode confiar no seu desempenho. Você precisa confiar na graça. Você precisa se entregar a Cristo e falar: Deus, eu não consigo. Jesus, eu não dou conta. Eu preciso do teu agir. Eu preciso que o Senhor me conduza à verdadeira adoração. Eu preciso que o Senhor tome a minha mente e me leve ao teu altar. Eu preciso que o Senhor dobre os meus joelhos e me coloque aos teus pés em oração. Eu preciso que o Senhor toque o meu coração profundamente e me quebrante, tendo o olhar somente para ti. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, o que somos, o que eu e você somos, dirige como cremos. O que cremos determina como vivemos. Não há como fugir disso. Não há. Se você é nova criatura em Cristo, você vai ser dirigido pelo que você crê a partir do Evangelho. E as suas ações serão reflexo disso. Eu te convido para aplicar essa mensagem agora. Queria que você fechasse os seus olhos para você concentrar. Não tem nada de místico ou de mágico, mas é para você se concentrar. Reflita um pouquinho. Ao comparar essas 8 resoluções
com o ano de 2017? O que você precisa fazer? Que mentira precisa ser reparada? Quantas vezes nós mentimos em 2017? Alguma dessas que você tem que correr para resolver? Que verdade precisa ser dita? O que você escondeu? O que você omitiu? O que você não falou? Que serviço, que atitude sua precisa ser colocada em prática? Que palavra para ajudar o outro a crescer, para encorajar, precisa ser dita? Que atitude precisa ser alvo de arrependimento seu, porque não refletiu o caráter de Cristo e entristeceu o Espírito Santo? Que conversa, que palavras, que brincadeiras, que apelidos foram nocivos, difamadores, prejudiciais, que você usou para se sentir melhor que o outro, que você precisa resolver? A quem você precisa pedir perdão? Quem você precisa perdoar? Meu Deus, eu quero te adorar com a minha vida, deixando a mentira, falando a verdade, resolvendo os conflitos, servindo com o meu trabalho, edificando os outros, mudando o meu vocabulário, alegrando o Espírito Santo, conversando puramente, perdoando quem me ofende. Para isso, nós precisamos terminar esse ano, ou começar o novo ano como terminamos esse, dizendo como Paulo afirmou: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não somos nós, por nós mesmos, mas é a graça de Deus conosco. Se você é discípulo de Jesus Cristo, eu convido você a orar nessa hora e a pedir ao Espírito Santo que já habita em você, para que te dê forças, para que te lembre dessa palavra, que te leve ao texto bíblico e te conduza à ação, confiado na graça de Deus sobre a sua vida. Mas se você está aqui nessa noite e você ainda não é discípulo de Cristo, o Espírito Santo ainda não habita em você. Então você não tem essa força sobrenatural e você não vai dar conta. A primeira atitude sua é reconhecer sua total incapacidade por causa do seu pecado e pedir a Jesus que seja Senhor sobre a sua vida, que assuma o controle da sua vida e que te conduza naquilo que Ele tem para você. A segunda atitude sua é unir-se a Ele pela fé, entregar a sua vida para que Ele seja o Senhor e conduza o seu caminhar. Então a sua oração tem que ser mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu reconheço a minha total incapacidade de viver isso que eu ouvi hoje, mas eu quero. O meu coração clama por isso. Eu me arrependo dos meus pecados, daquilo que é contrário à tua vontade, e peço que o Senhor controle a minha vida a partir de hoje, que teu Espírito Santo venha habitar em mim, para que eu possa desfrutar dessa graça maravilhosa e viver segundo o teu plano eterno, em nome de Jesus. Pai, teu povo se reúne por tua graça, e é nela que nós confiamos para poder seguir 2018 e todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos
porque 2017 podemos afirmar com alegria, foi o ano da graça. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos corrigiu, o Senhor permitiu que enfrentássemos problemas os mais diversos e o Senhor esteve do nosso lado, sustentando. Relacionamentos que foram quebrados, o Senhor se faz presente. Obrigado, Pai, por esse ano da graça. Mas 2018 também será o ano da graça, porque o Senhor seguirá conosco, nos fortalecendo e nos dando condições de cumprirmos essas resoluções. Eu peço por mim e peço por cada um dos meus queridos irmãos e irmãs que nessa noite fizeram também dessa palavra do Senhor suas resoluções. Precisamos do Senhor, queremos refletir Tua glória, queremos manifestar Tua graça, queremos pregar o Teu Evangelho, queremos levar as pessoas a serem mais parecidas com Cristo, queremos Te adorar com o nosso ser. Por isso nós Te pedimos, derrame graça sobre cada um de nós, Pai, como o Senhor tem feito até hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar esse hino, Pureza no Sangue de Cristo, nos preparando para a ceia. Vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, marca da sua graça, do seu amor, que trouxe vida a todos os que creem em Jesus.